Seja bem-vindo, caro telespectador. Este é o programa Fala Que Eu Te Escuto e hoje falaremos sobre o petróleo. Roda a vinheta! Bom dia, caro telespectador, eu sou o Venom Extreme e esse é o programa Fala Que Eu Te Escuto. E o assunto que abordaremos hoje é muito interessante. Falaremos hoje sobre o petróleo e para isso vamos convidar uma grande estrela do petróleo mundial, o Sr. Sheikh Mohammed Al-Assad. Batem palmas para ele, auditório! Tudo bom, Sr. Mohammed Al-Assad? Por favor, sente-se, vamos falar sobre o petróleo hoje, senhor. Então, senhor Mohammed Al-Assad, o que o senhor pode nos dizer sobre o surgimento do petróleo? Eu sei muitas coisas, mas há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através dos restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos. Substâncias inflamáveis possuem estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos. Ok, agora vamos dar a oportunidade para o nosso querido auditório, não é mesmo? Fazer uma pergunta ao senhor Sheikh Mohammed Al-Assad. Vamos lá, auditório. E quais são os principais países produtores de petróleo? Os principais são Rússia, Irã, Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Líbia, Iraque, Nigéria e Canadá, Cazaquistão, China e Emirados Árabes Unidos são considerados os maiores produtores mundiais. Eu estou aqui. Muito bem, depois dessa grande explicação do senhor Mohammed Al-Assad, e muito obrigado ao auditório por ter elaborado essa pergunta épica, nós vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quais são os principais tipos de petróleo? Tem exatamente 5. Petróleo Brent, petróleo light, petróleo naftênico, petróleo parafínico e petróleo aromático. E agora teremos o momento da pergunta do internauta e a pergunta do usuário de Twitter chamado Carlos Alberto de Nóbrega. E a pergunta é a seguinte: petróleo dá muito dinheiro? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá muito dinheiro, cara. Mas uma coisa não tem preço. É uma pessoa dançando até o chão. Né, Patrícia? Dançando até você acabando para o baile pra me ver dançando. Chama atenção, essa linha fica louca. Que trouxa. Me deu câncer. É sério, telespectador, me deu câncer. Muito bem, muito bem. Depois dessa aula que tivemos sobre o petróleo, vamos nos despedir aqui do senhor Mohammed Al-Assad. Muito obrigado por ter comparecido a esse programa. E tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Sim, Deus é fiel. Deus humilha Satanás. Tchau. Agora teremos uma palavra dos nossos patrocinadores. Vai, Patrícia! Use Head and Shoulders. Hombre shoulder, the number one Kotakafa in the world, the head and shoulders. Understand? E agora vamos receber no programa Fala Que Eu Te Escuto o presidente da Petrobras, senhor Roberto Aparecido dos Santos. Palmas para ele, Vitório. Boa tarde, senhor Roberto Aparecido. Sente-se, por favor. Então, senhor Roberto Aparecido dos Santos, o que o senhor pode nos dizer sobre o petróleo brasileiro? Bom, no Brasil a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 480 metros. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato na Bahia. Então, quando foi criada a Petrobras? A Petrobras foi criada em 1994,
com o objetivo de monopolizar a exploração de petróleo no Brasil. Atualmente, a Petrobras está entre as maiores empresas petrolíferas do mundo. Muito bem, senhor Roberto Aparecido. Qual foi o primeiro poço de petróleo descoberto no mundo? Bom, o primeiro poço de petróleo foi descoberto nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma região de pequena profundidade, aproximadamente 21 metros. Ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam mais de 6 mil metros, o maior produtor e consumidor mundial são os Estados Unidos. Por essa razão, necessitam importar cada vez mais. Então, senhor Roberto Aparecido, quais são os principais riscos ao meio ambiente que o petróleo pode causar? Bom, por se tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo provoca graves danos ao meio ambiente, quando entra em contato com as águas doces e mares ou com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo, seja de plataformas ou navios cargueiros, já ocorreram nas últimas décadas. Muito bem, agora vamos dar o espaço à nossa plateia fazer outra pergunta, não é mesmo? Vamos lá, plateia. Você. Não entendi. Muito bem, vamos explicar melhor essa situação, não é mesmo? Explique um pouco mais, senhor Roberto. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são drásticas, pois afetam os ecossistemas litorâneos, provocando grande quantidade de mortes entre peixes e outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. Agora está muito bem explicado, não é mesmo, auditório? Sim. Muito bem, muito obrigado ao senhor Roberto Aparecido dos Santos por ter comparecido aqui e explicar um pouco mais sobre o petróleo. Algumas palavras finais para nossos telespectadores, senhor Roberto. Muito obrigado. É assim que se diz. E agora vamos mais uma vez com os nossos patrocinadores para uma palavra aqui. Experimente Kisuko, o suco natural de laranja, que é uma delícia. E agora vamos receber no programa Fala Que Eu Te Escuto o representante do pré-sal brasileiro, Jailson Mendes. Tudo bem, senhor Jailson? Uma delícia, tudo uma delícia, cara. Sempre, por favor. Então, senhor Jailson Mendes, o que você pode nos dizer sobre o pré-sal? Bom, em geologia, a camada pré-sal refere-se a um tipo de rocha sobre a crosta terrestre, formadas exclusivamente de sal petrificado, depositado sobre outras lâminas menos densas no fundo dos oceanos, e que formam a crosta oceânica. Segundo os estudiosos no assunto, esse tipo de rocha mantém aprisionado o petróleo, recentemente descoberto pelos brasileiros. Então, senhor Jailson Mendes, onde se localiza o pré-sal? Bom, a camada pré-sal encontra-se entre a costa ocidental da África e a oriental da América do Sul. Conta com um riquíssimo depósito de matéria orgânica que viria se acumulando ao longo de milhões de anos, sob o sal petrificado, e posteriormente prensado por pesadas lâminas, transformando-se em petróleo. Ainda segundo os geólogos brasileiros, essa camada mais antiga de sal foi depositada durante o processo de abertura do Oceano Atlântico. Após a quebra do Gondwana, que era o supercontinente que teoricamente afundou, formando a junção oceânica das placas americanas e africanas, respectivamente. E suposto afastamento entre a América do Sul e a África, processo iniciado há cerca de 120 milhões de anos, as camadas mais recentes de sal foram depositadas durante a última fase de mar raso e de clima semiárido. Então, senhor Jailson Mendes, o que o senhor pode nos dizer sobre a camada de pré-sal no Brasil? Bom, no Brasil, o conjunto de campos petrolíferos do pré-sal situa-se a profundidades que variam de 1.000 a 2.000 metros de lâmina d'água, e entre 4 e 6 mil metros de profundidade no subsolo. A profundidade total, ou seja, a distância entre a superfície do mar e os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a 8.000 metros. O estrato do pré-sal ocupa uma faixa de aproximadamente 800 km de comprimento, ao longo do litoral brasileiro. A área que tem recebido destaque pelas recentes descobertas da Petrobras encontra-se no subsolo oceânico e estende-se do norte da bacia de Campos ao sul da bacia de Santos, e desde o Alto Vitória, que é o Espírito Santo,
até o alto de Florianópolis. Tá. Estima-se que lá estejam guardados cerca de 880 bilhões de barris de petróleo e gás, o que deixaria o Brasil na privilegiada posição de sexto maior detentor de reservas no mundo, atrás de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. Então, senhor Gelson Mendes, o que você pode nos falar para essa plateia maravilhosa que está nos assistindo agora? Bom, eu percebi aquele moço lá atrás, ele parece meio desidratado, então eu queria recomendar para ele um suco de laranja, tem muita vitamina C, é muito bom, eu garanto, é uma delícia, cara, é muito bom para você. É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação, senhor Gelson Mendes, foi uma delícia. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. E agora vamos receber no programa Fala Que Eu Te Escuto, a banda brasileira que já deu mais de 5 bilhões de exibições no YouTube. Vamos receber agora a banda BRBR. E agora vem aqui, Rock vem aqui, ó. Rock traz os equipamentos aqui, ó. Vamos lá. Senta aí, vamos tocar isso aqui, cara. Vamos lá. Muito bem, e hoje nós vamos tocar a música Petróleo da Petrobras e saca só. 1, 2, 3 e... Hoje vou falar de um assunto a canalha que é retirado do fundo do mar ao nascer do sol ou a luz do farol. Os caras da Petrobras fazem etanol. Os caras da Petrobras têm os alvará desde o Paraná até o Ceará. O pré-sal é muito legal, pois no final ajuda as capital. Esse é um óleo, é o petróleo. E esse foi o programa Fala Que Eu Te Escuto. E agora vamos receber todos os participantes que puseram fazer esse programa realidade. Entra aqui o pessoal. Desculpa, a gente vai ganhar CSA nessa coisa. Like a Boss S.A. A gente vai ganhar CSA. CSA. Vai sistema da CSA pra nós aí, pessoal. Fale os nomes aí dos Meu nome é integrantes. Gênio, Marco, Caleb, Alisson. E a- Alisson, Caleb, Marco, Gênio. CSA, valeu, tchau. Para, velho! Eu queria dar o rock aí na plateia, velho. Olha, é sério, cara, ó. Eu queria mandar meus... Ele não tá vendo, cara. Ele não tá vendo. E a pergunta é do usuário de Twitter chamado Carlos Alberto Nobrega. Que trouxa. Deu câncer. Ai, mas enfim. Deu câncer. As pessoas crentes. Ó, por favor, velho. Oi? Use Head and Shoulder. Head and Shoulders. Ben Affleck, é o novo Batman. Pode nos dizer sobre assim. Petróleo no Brasil. Pela petróleo do Brasil. Quanto? Muito bom.
Muito bom. Velho, se você cair na internet vai ser pai de família 3 com um dado. Agora a gente tá muito bem explicado, não é mesmo, auditório? Agora? Bom, eu percebi aquele moço lá atrás, que ele parece meio desgratado. Então eu queria dizer... Não, calma. Take 12. E hoje nós vamos tocar a música Petróleo do Pantanal. Se liga só. Do Pantanal, velho. É muito legal. Foi no final dos capital. Foi. Eu não entendi.